A casa ela precisa ter a identidade de quem vai morar nela. Você percebe que não é só uma casa bonita, ela traz uma história muito legal por trás. Eu acho que tudo é importante ter um equilíbrio. Um projeto como esse falta um pouco de vida. Ele é muito legal para foto. Casa da van. Casa com cara de casa. O lifestyle ele reflete muito dentro da casa também. É complexo porque o que é bonito, o que é feio. Como é que eu vou fazer com que aquele quadro rosa não destoe com todo o resto? Seja bem-vindo a mais um episódio, a nova temporada aqui no Abrindo Caminhos. E hoje a gente sempre fala que o nosso espaço é um lugar de pessoas que constroem com visão, consistência e identidade. E não poderíamos trazer alguém melhor representando na pessoa do Yannick Atia, arquiteto com 17 anos de atuação e fundador de um escritório que tem como assinatura a integração entre estética, funcionalidade e identidade. Antes de empreender, passou 5 anos como gerente de um estúdio design assinado. Ou seja, uma experiência fundamental para consolidar a visão de negócio, gestão e posicionamento. Desde 2020, ele vem atuando com mais de 120 projetos desenvolvidos com atuação em 28 cidades e 4 países. Mas, mais do que isso, é também não só os números que chamam a atenção, mas como é construído as relações baseadas na confiança com os clientes. A gente fala muito disso aqui no nosso escritório, inclusive é um dos nossos valores, as relações de longo prazo, e porque no final do dia, o trabalho não é só projetar ambientes. Acredito eu que é transformar esses espaços em experiências sempre com um olhar atento ao estilo de vida do cliente, às necessidades e à identidade de cada cliente. Hoje a gente vai falar sobre como a arquitetura vai muito além do imóvel e como ela influencia diretamente a forma como ele é percebido, valorizado, escolhido. Yannick, é um prazer recebê-lo aqui no Abrindo Caminhos. Obrigado, o prazer é meu. E aí, como começou, cara, essa história desde pequeno, como que foi isso para você? Bom, vamos lá. Minha família é uma família de artistas, cada um com a sua arte. Minha mãe me fomentou o espírito artístico desde pequeno. Ela me colocou na pintura desde os meus 3 anos. E a partir dos 8 anos eu passei a acompanhá-la vindo a São Paulo para participar da Casa Cor, para acompanhar a Casa Cor. Então eu venho para São Paulo para a Casa Cor desde os meus 8 anos. Eu que sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Me mudei para São Paulo aos 24 anos, no início em janeiro de 2015. E logo que eu cheguei, eu vim para fazer uma pós em arquitetura de interiores. Antes de vir para cá, eu já tive escritórios no interior, lá em Prudente, onde eu comecei a trajetória lá, mas entendi que para mim fazia mais sentido eu vir para São Paulo, para uma capital que sempre foi uma referência e um sonho de vida para mim. A gente também, durante esse trajeto, eu tive uma marca de roupa que eu acabei vendendo essa marca de roupa. Eu acho que moda tem muita relação com arquitetura também. Sem dúvida. E infelizmente hoje eu não consegui vir aqui de camisa social, que era uma coisa que estava me incomodando. Mas eu gosto bastante de moda desde sempre. E acabei vendendo essa marca para fazer esse movimento de mudar para São Paulo. Vim a São Paulo para fazer uma pós. Acabei fazendo 2, uma na GV e uma na FAP. Na GV de gestão empresarial, porque eu acho que além de arquiteto, alguém que quer ter um escritório acaba sendo um gestor também. Com certeza. E fiz uma pós também em arquitetura de interiores na FAP de 2 anos. Desde que eu cheguei a São Paulo, eu comecei a atuar como você introduziu. Eu trabalhei em um estúdio de design. Eu entrei como vendedor, em 3 meses eu virei coordenador, em menos de 1 ano eu virei gerente. E fiquei nessa empresa até maio de 2020, que foi quando a gente de fato... eu, de fato, tomei a decisão de sair do escritório e abrir, ou melhor, sair do estúdio e resolvi abrir meu próprio escritório. E foi bem na pandemia, essa decisão? Foi após foi durante a parte mais crítica dela, porque a pandemia estourou, se não me engano, 20 e 21 de março, Sim. Por volta dessa data, mas de fato eu tomei essa decisão entre maio e junho.
Foi mais ou menos nesse período. O que foi bastante desafiador para mim, porque como eu não sou de São Paulo, eu não tenho família, amigos, então eu não tinha rede de relacionamento que me trouxesse uma segurança financeira de que eu teria uma recorrência de clientes, de novos clientes. Certo. Então, isso até fez com que eu demorasse até um pouquinho mais do que eu gostaria para tomar essa decisão. Mas foi difícil sair de um trabalho onde a dinâmica, o ambiente era tudo muito, muito prazeroso e partir para algo sem ter a certeza e a garantia, né? Que é algo desafiador, mas faz parte da vida de qualquer empresário. E eu entro nessa parte, que é realmente da origem e construção da identidade, que é quando você decidiu que era a hora de ir por conta própria, foi um momento de clareza ou um salto no escuro ali? Eu acho que uma mistura de sentimentos, porque surgiu uma primeira oportunidade de fazer um projeto disruptivo de uma cozinha, que foi inclusive uma cozinha que trouxe bastante exposição. Era uma cozinha, uma área de serviço e um espaço de um quarto de uma funcionária ali ao lado da área de serviços. Mas era uma cliente que ela tinha um perfil bastante peculiar, uma mistura de clássico com contemporâneo, e ela nos deixou bastante à vontade para desenvolver esse projeto. Então eu entendi que naquele momento fazia sentido me dedicar full time, porque assim, eu acho muito difícil a gente conseguir dedicar energia a duas coisas ao mesmo tempo de forma bastante precisa. Acho complicado. Então eu optei em ir por esse caminho e me dedicar 100% ao projeto do escritório, que sempre foi um sonho para mim. E um sonho de vida, de carreira, na verdade, é estar na Casa Cor de São Paulo. É um objetivo que eu tenho nos próximos anos, mas sempre, até o momento, sempre existe uma questão pessoal. Me casei o ano passado. Existem fases da vida. Vitória. Deixa aí uma homenagem para Vitória. Vitória, a mulher da minha vida, Vitória, amo ela. O que você poderia falar agora para ela de mais especial? Uma mensagem aí para ela receber. Para Vitória, não esperava por isso. Eu diria que... A gente aqui é dinâmico, vamos lá. Eu diria que mais 50% do resultado da felicidade da vida de um homem está na escolha certa da mulher. Então, eu acho que eu acertei na vida com a principal decisão da vida de um homem. Aí, é boa. E me fala uma coisa, Yannick, que você passou esses anos todos lá no estúdio. Certo. O que você aprendeu lá que em lugar nenhum na faculdade você poderia aprender? O que foi mais importante nesse momento quando você estava no estúdio? Inclusive na parte, acredito eu, de escolha também dos clientes, de muitas peças, ambientes, tudo. Claro. Bom, eu voltaria um pouquinho, porque durante a faculdade eu passei por diversos estágios também. Eu acho que, assim como na nossa vida pessoal, na carreira também, a gente acaba deixando um pouquinho de nós e pegando um pouquinho dos outros, de todas as experiências que a gente tem ao longo da nossa trajetória, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Então, é uma construção, um pouquinho de cada um desses estágios que eu passei durante a faculdade. E depois de formado nesse estúdio em específico, é um estúdio que hoje está na Gabriel Monteiro, que é Alameda Gabriel Monteiro, que é um espaço de bastante referência de imóveis assinados, né? A gente tem muito, atende ainda, né? O espaço segue aberto, chama Farer. Atende muito o cliente, mas atende muito arquiteto também. Então, eu acho que conseguir enxergar a postura e conseguir entender a forma como o arquiteto buscava para que a gente conseguisse direcionar o atendimento para conduzir da melhor forma. Porque lá dentro, o meu papel era servir como uma ferramenta para melhor assessorar o arquiteto na condução e especificação de peças específicas para cada um dos projetos. Entendi. Então, com relação ao arquiteto, eu diria
a construção desse manejo e entender como que eu conseguia atender o arquiteto da melhor forma possível e também o cliente final. Seja na especificação de acabamento, entra também a parte de negociação. A gente acaba, como gerente, eu acabei passando a fazer negociações, então a gente cria uma experiência nisso também, né, de como conduzir negociações, porque você tem aquele momento ali, às vezes o cliente está na mesa e você tem um determinado tempo para conduzir, e fora a pressão que existe dentro de qualquer negócio comissionado, né, como toda a rede de vendas funciona, boa parte dela. E por fim, eu diria que o olhar para as peças assinadas, eu acho que o que eu mais carrego de experiência dentro desses 5 anos que eu passei dentro da Farer é justamente o olhar para o móvel assinado, saber olhar uma peça e entender o valor dela, o valor, sim, a complexidade, o detalhe. Eu acho que isso foi o que eu carrego com mais usabilidade no dia a dia. Sim, esse inclusive é um dos nossos valores também, que a gente tem vários, né? E um deles a gente fala muito da advocacia sob medida. Hoje, às vezes, o cliente é colocado em segundo plano em razão de uma série de atributos ou processos que são realizados somente com a visão de vendas e sem pensar se aquilo vai ser útil para o nosso cliente. Então, a gente é muito fã também do artesanal, da advocacia sob medida, arquitetura sob medida. Eu acho que isso é fundamental. E puxando esse gancho, quando você olha hoje para o escritório que você construiu, é o que você imaginou lá em 2020? Como você definiu a identidade do seu escritório? Eu acho que a identidade ela está muito atrelada à cultura. Eu entendo que a melhor forma de atender o cliente é me colocar no lugar dele. Então, eu, enquanto cliente, qual seria a postura, a conduta, a gestão de um escritório de arquitetura caso eu estivesse na posição de cliente e precisasse contratá-lo? Então a gente faz esse exercício constantemente, eu falo a gente, não só eu como o meu time no escritório, de como melhor atender esse cliente para melhorar a experiência dele ao longo do processo, porque eu digo que tem 2 grandes experiências. A principal, que é após a entrega da obra, porque é aquela que perpetua. Então, acabou o período de obra, nossa, era exatamente isso, que legal, isso funciona super bem, essa ideia de ter colocado isso aqui para gerar aquele resultado. Eu acho que o final é a experiência mais importante, mas também é muito importante a experiência do processo da obra, né? Porque cada obra ela tem sua particularidade, as suas particularidades, mas eu acho que é importante a experiência do cliente, ela ser boa durante todo esse processo, desde o início até o término da obra, e não somente após a entrega. Então, eu acho que me colocar no lugar do cliente é o que dita a nossa direção durante o crescimento do escritório. Bacana. E aonde queremos chegar é um pouco difícil de traçar. Eu sei exatamente o que eu gostaria. Eu gostaria de ter um time cada vez mais... hoje nós já temos um time que veste muito a camisa, que eu enxergo como uma família mesmo, mas eu gostaria de fato que ele continuasse crescendo e que a gente tivesse outras frentes, outras sedes, como uma unidade talvez em Curitiba e outra em Miami. Bacana. É o nosso objetivo. Então, internacionalizar mesmo. Sim, eu tenho muito esse sonho, porque eu fiz colegial nos Estados Unidos e sempre esteve no meu coração voltar a morar lá. Então eu desejo poder voltar a morar lá, ou pelo menos parte do ano, poder conduzir obras por lá. Sensacional. E ter uma experiência da vivência de lá novamente. Boa. E aqui para o pessoal entender também, né, um pouquinho da visão tanto, né, da arte e arquitetura, a sua visão também. Na prática, qual a primeira coisa que você quer entender de um cliente antes de colocar um projeto no papel? Quando chega o cliente, esquece agora projeto, tudo, como você extrai do cliente
o que precisa ser feito ali em determinado projeto? Ótima pergunta. A gente faz tudo com base em processos e à medida, acho que como qualquer profissão, a gente vai ajustando a cada projeto, a cada etapa, a cada processo teu, você vai ajustando, a gente pode fazer um pouco mais assim, porque pela experiência que tivemos, vamos conduzir mais para cá, para lá. Então, é uma lapidação constante, ou seja, uma evolução constante, mas dentro do processo do escritório, uma vez que o projeto está concluído, a gente tem uma reunião de cerca de 1h30 de briefing. Então, nessa reunião, a gente já tem questões onde a gente direciona elas ao cliente justamente para nos contextualizarmos de quem são aqueles clientes que vão morar ou trabalhar naquele espaço. E essa reunião de 1h30 ela é muito importante para nós, para a gente começar a entender a característica. Tem bastante pergunta muito direcionada que a gente faz, e é o que eu falei anteriormente, a gente vai editando esse briefing para que a cada apresentação ele esteja um pouquinho mais assertivo. E após essa primeira reunião, a gente faz uma segunda reunião, onde nesse tempo entre a primeira e segunda reunião, a gente pede uma lição de casa para os clientes de forma individual, enviarem de 5 a 10 referências do que chamou a atenção para eles. Tá. Não necessariamente do espaço em que iremos projetar para eles, mas para que a gente consiga linkar se o que foi dito verbalmente está coerente com a imagem enviada, porque muitas vezes destoa, o cliente ele diz algo, mas a imagem ela é um pouco díspare do que ele falou. E muitas vezes a gente lida com uma família, ou seja, um casal, onde a mulher gostaria de algo preto e o marido algo branco, a gente tenta encontrar o cinza ali para eles. Entendi. Então, essa parte para nós é muito importante. E na segunda reunião nossa, a gente faz uma reunião de apresentação de referências, onde a ideia não é acertar uma referência e dizer, poxa, é isso que eu quero. Na verdade, a gente vai nos detalhes, ela é bem mista, assim, nos detalhes a gente vai entendendo, elas são todas enumeradas, no detalhe a gente vai entendendo o que chama a atenção no olhar de cada um, seja positivamente ou negativamente, para a gente ir nos direcionando e ser o mais assertivo possível na hora da concepção do projeto. Entendi, perfeitamente. Já teve algum projeto que o cliente pediu uma coisa, mas ele precisava de outra necessidade? Porque eu acho assim, a gente como cliente, eu falo isso porque quando eu fui escolher um projeto, eu falo, poxa, eu quero que faça isso, aquilo, outro. E aí quando eu vou conversar com um profissional, eu falo, mas isso aqui não dá. Como você navega quando há essa colisão entre o que é funcional, identidade, que dá ou não para fazer para o cliente? Já teve alguma situação que marcou em termos de projeto que você encontrou algo que o cliente assim... Olha, que marcou de imediato não me vem, mas existem algumas... durante essas reuniões, existem algumas coisas que às vezes se destoam. Às vezes o que o cliente espera versus o recurso que ele tem para investir. Então, se existir um gap muito grande, a gente já pausa e a gente redireciona e fala, isso aqui que você está querendo dentro desse investimento não cabe. Então tem uma ideia, tem que ter esse budget formado. Sem dúvida. Na reunião de briefing, para nós, ela é muito importante. Essa é uma das perguntas que a gente tem nesse questionário, porque todo o desenvolvimento, porque é na hora do acabamento que a gente de fato entende o valor daquela obra, porque como eu sempre uso o exemplo da bacia sanitária, a gente tem uma bacia sanitária de 300, 400 reais, como a gente tem uma japonesa de 17, 18, 20 mil reais, entende? Então, com a mesma função para um mesmo espaço. Então, tanto revestimento como móveis soltos, isso tudo vai desde o básico ao céu. Então, é muito importante, até para que a gente não desenvolva um projeto inteiro, o cliente se encante e depois se frustre com o orçamento da obra, que faz parte do nosso escopo também, orçar essa obra antes mesmo de iniciarmos. Então, por uma questão de tempo e expectativas, a gente trabalha junto. Somos parceiros do cliente, então a gente tem que estar muito alinhado com relação às expectativas, inclusive financeiras.
E uma coisa que eu notei é que você fala sempre na integração, né, da estética, funcionalidade e identidade. Na vida real, quando os três entram em conflito, qual, na sua opinião, tem que vencer? Funcionalidade. Funcionalidade. Porque é o dia a dia, principalmente em áreas, nas áreas principais da casa. A cozinha, por exemplo, ela tem que ser muito funcional antes da estética, porque... E acho que, de forma geral, o apartamento inteiro, porque é no dia a dia que a gente nota a funcionalidade antes da estética, né? A estética, a visita, ela se encanta pela estética à primeira vista, mas quem ali mora, que se encanta pela funcionalidade do dia a dia. Funcionalidade manda, né? Eu acho que em primeiro lugar precisa vir a funcionalidade, sim. Bacana, sim. Eu acho extremamente importante essa consideração, porque todos vocês aí que estão pensando em projetar algo, saiba que o homem aqui é aliado da estética, da identidade e funcionalidade. Então vai precisar de um projeto, conversa com quem entende, porque nem tudo que reluz é ouro. Então não adianta termos ali a estética, que eu sempre falo, só a capa, se não vai ter uma funcionalidade. E aqui eu vou extrair algo legal, que é entender cada tipo de casa quando o cliente decide investir em arquitetura. Isso é um bloco legal, que eu vou te mostrar aqui alguns projetos, tá, para você dar ali uma opinião sua, né? Que o cliente ele está buscando estética ou qualidade de vida. Então eu vou mostrar aqui algumas casas para você poder ver e dar ali alguma opinião. Então a gente tem essa casa quadrada, a gente chama, eu pelo menos, né, tenho uma visão de que os condomínios são infestados das casas quadradas. Certo. Eu sou muito fã de casa com cara de casa também, e essas casas quadradas meio que infestaram, né, os condomínios. Eu não sei, o que você acha desse estilo da casa quadrada? Como que eu entendo? Como que eu enxergo isso? Vão ter outras, tá? Vou te mostrar. Claro. Como que eu enxergo isso? A arquitetura, como eu comentei, ela está muito atrelada à moda. Existem coisas que são tendências e de momento. Então, eu acho que muita gente precisa sentir parte de algo, tenta se encaixar e pertencer a grupos, ou preciso fazer algo igual aquele grupo, ou igual os outros fazem. Eu não tenho nada contra, desde que seja um sonho para o cliente. Eu acho que a casa ela precisa ter a identidade de quem vai morar nela. Se a identidade for essa linguagem, eu acho que tudo bem, desde que não seja somente para se encaixar dentro de um grupo. Então, para mim, eu acho que a identidade do cliente ele precisa estar muito bem implícito dentro do projeto, enquanto o nosso olhar é importante, mas ele entra dentro da identidade do cliente. Boa. A gente pegou uma aqui também da Dornbrath, obra do ano 2006, casa de manhinha e Casa de manhinha. Olha aí. Depois a gente vai mostrar, hein? Pra vocês aí, vocês vendo a nossa visão aí. Tá, vamos lá. Aqui, eu já diria o seguinte. Pode ver que tem mais. É uma tendência muito forte. As casas hoje em dia, até de alguns anos para cá, a gente conseguia enxergar mais identidade, mais DNA, mais história dentro da casa. Até então, olha isso, ó, os dois senhores sentados ali, ventilando, tomando um sol. Olha que legal. Exatamente. Os banquinhos numa altura mais tranquila para eles. Aqui tem bastante história. Eu acho que isso me chama muito mais atenção, porque você percebe que não é só uma casa bonita, ela traz uma história muito, muito legal por trás. Então, ver o estudo de ventilação bem feito aqui. Estudo de ventilação. Eu acho importante... Você faz também esses estudos? Sim, estudo quando de ventilação, posição do sol, sem tudo. Dúvida. É necessário, sem dúvida. Inclusive, recentemente a gente está com bastante estudos para começar a executar fachadas de prédios também, de lançamentos de incorporação, e decorados e áreas comuns de prédios. Então, a gente está entrando também em outros, não segmentos, mas em outros tipos de produtos, que normalmente a gente fazia mais apartamentos residenciais, que é de fato boa parte do que a gente atua,
mas hoje a gente tem feito bastante corporativo e agora entrando também em casas, desde a fundação, ou seja, a casa do zero, até fachadas de empreendimentos novos, que tem muitos por aí. Sim, e essa aqui? Calma aí, aqui ó. Casa Kim Kardashian. Esse conceito aqui de, né, minimalismo, muito buclé, curvas. Perfeito. Orgânico. Esse tipo, assim, eu acho que tudo é importante ter um equilíbrio. Eu adoro minimalismo, eu acho que sempre o menos é mais, mas eu acho que precisa ter um equilíbrio. Um projeto como esse, no meu olhar, falta um pouco de vida e precisa... ele é muito legal para foto, mas no dia a dia existem... sei lá, tem um copo o café que a gente está tomando aqui já atrapalharia todo o contexto. Ele é super não legal. Não fica estéril. É legal para uma casa-cor, para uma amostra, é muito bacana um conceito assim, mas a usabilidade aqui já está focado na estética. Exatamente. Já isso. Fica de lado a funcionalidade. É prioridade lá em cima da estética. Que bacana. É importante o equilíbrio de tudo, né? E como na vida. Casa dele. Gustavo Lima, olha só. A casa da van. A casa da van. O que você acha aqui dessa casa? Eu acho que aí entra um pouco da essência do cliente. Existe um equilíbrio em tudo. Eu acho, como eu comentei, existe o DNA do cliente que precisa estar ali dentro. É difícil a gente julgar. Claro, acabei brincando do casa van, porque é como popularmente é dita, mas... É importante a gente entender a história por trás do cliente, o sonho dele. Muitas vezes, talvez o Gustavo, pela trajetória dele, ele poder mostrar para o mundo que ele venceu e ele querer algo extravagante, algo imponente, colossal. Talvez para ele isso represente o sonho. Para muitos não seria. Mas é difícil julgar com base no sonho do cliente, porque a gente lida com sonho, né? Sim, sem dúvida. Então, pro meu olhar, isso não tem cara de casa, mas, de novo, antes do olhar do Yannick ou do escritório do Yannick, é importante entender o sonho do cliente para que eu consiga tocar o sonho do cliente e conceber da melhor forma possível. E a última... que a gente nomeou Casa com Cara de Casa. Casa com Cara de Casa. Muito bem. Aqui a gente já enxerga mais vida, cores, plantas, verde muito forte, né? Funcionalidade, até o cachorro feliz. Bem legal, bem legal. Aqui a gente, já aqui nesse exemplo aqui, a gente tem uma característica, um perfil do cliente. Você não vê um cliente de terno e gravata morando nessa casa, por exemplo. Porque o lifestyle, ele reflete muito dentro da casa também. De novo, não tem certo e errado. É o perfil do cliente inserido no perfil do produto, que no caso é a casa. Sim. Então, acho super legal esse conceito para um tipo de cliente, para uma característica, um perfil de cliente, certo? Entendi. Então... Não existe, então, você acredita que não existam regras, o que é bom, o que é ruim, vai versar mesmo sobre, é mais estética, funcionalidade, identidade? É complexo porque o que é bonito, o que é feio, é difícil a gente distinguir isso se cada um tem um ponto de vista. Claro que o trabalho profissional, a gente acaba afinando o nosso olhar, entendendo o que combina melhor. Tem muita gente que tem facilidade com isso ou não, com a mistura de cores, com a mistura de texturas, mas acho difícil a gente dizer o que é bom e o que não é. É mais importante, na minha opinião, a gente entender a demanda, entender a necessidade e trazer a melhor solução dentro daquela vontade e desejo, porque às vezes o cliente ele deseja muito ter um quadro rosa no meio da sala. Como é que eu vou fazer com que aquele quadro rosa não destoe com todo o resto? Ou melhor, como eu minimizo isso? Então, de novo,
a gente tenta buscar o melhor caminho para atender a demanda. Eu acho que não tem certo ou errado, e sim o mais adequado dentro das necessidades. E isso é verdade, gente, porque assim, muita gente olha casas assim acima de 10, 20 milhões. Eu gosto também de ver algumas séries na Netflix. Tem uma engraçada, Milhas de Ouro, entre outras. Sim. Que a gente vê umas casas extremamente caras, só que umas casas feias, na minha opinião. Sim. Mais uma vez, né? Então, é difícil a gente realmente, eu concordo com você de julgar, mas eu falo assim, cara, como que a pessoa com tanto dinheiro me faz a coisa dessa? Às vezes eu me policio para não pensar a mesma coisa, mas às vezes acontece, de fato. Poxa, com tanto recurso, o resultado foi esse, podia ser diferente. Exatamente. Mas, de novo, é difícil saber o que a pessoa Eu gosto dos arquitetos que têm essa visão também atemporal. Por quê? Como a gente estava mostrando as casas quadradas, né, que tinha e tem muitos condomínios, que é a questão da moda. Como é algo volátil, é algo efêmero, às vezes a pessoa vai desgostar daquilo, muda. Então, parte do que eu considero importante é o essencialismo. Sim. Então, a pessoa trazer de fato a identidade dela e não para caber em determinada estrutura como você trouxe. E falando sobre toda essa visão de mercado, que quando a gente fala de forma temporal, o mercado ele é dinâmico. E a gente tem um mercado imobiliário que encerra o ano 2025 com uma alta de 6,25, segundo um índice oficial que a gente tem aqui, cidades no litoral de Santa Catarina, por exemplo, como Itapema, registrando metros quadrados entre os mais caros do país. Ao mesmo tempo, é exigido muito mais que localização ou metragem. Então, o estilo de vida conta muito também de quem vai morar, como você bem trouxe. E aí eu quero saber de você, as pessoas hoje que você atende estão começando a enxergar a arquitetura não só como um gasto, e sim como um investimento? Porque tem muita gente que quer fazer, botar no peito, não, eu faço isso, só preço de engenheiro, tá tudo certo. Como que tem sido esse movimento do mercado, quando você olha e as pessoas enxergam como investimento, algo que, olha, quem projetou essa casa foi o Yannick, esse escritório, esses móveis, assim como há no ramo do mobiliário assinado, esse conceito, né? Jader Almeida, Jaime Brito, entre outros nomes. Sim. Como você enxerga tudo isso dos clientes, né? Eles estão deixando de ver como um gasto e mais como um investimento? Olha, eu acho que isso muda bastante também com o perfil do cliente. Como a gente tem conseguido atender cada vez mais o alto e altíssimo padrão, o cliente ele já busca uma coisa muito específica. O cliente já vem até nós, ele não está preocupado especificamente com exatamente quanto ele vai gastar com aquilo. O primeiro passo eu quero algo único, eu quero algo personalizado e eu não quero ter problema. Então a gente entra como uma solução. Então vai muito de acordo com o perfil do cliente, o que de fato é importante para ele. Esse tipo de cliente que nós temos atendido, ele já vem até nós porque ele entende o valor daquilo. Então ele enxerga como um gasto e sim como um investimento para o resultado, já que o investimento financeiro durante o percurso será grande, para que o resultado seja atingido e ao mesmo tempo para que ele não extrapole gastos ou para que ele não extrapole o tempo de dedicação àquele projeto paralelo ou àquele sonho, uma vez que ele tem a ocupação dele, né? Porque parte do nosso trabalho também é entregar ao cliente soluções para que ele consiga permanecer na rotina de trabalho, você no teu caso, aqui no escritório sem estar preocupado com a obra. Nossa, como é que as coisas vão. Então, faz parte do nosso trabalho também, além de mitigar risco, a gente isentar o cliente dessa preocupação e a gente, de forma muito particular, entende a dinâmica do cliente, como é que funciona melhor para ele, até envios de orçamento. O orçamento disso que a gente precisa dar sequência, como é que é melhor à noite, pela manhã, via e-mail, via WhatsApp. A gente vai tentando se adaptar para que a experiência do cliente seja a melhor possível. No detalhe.
no detalhe. No detalhe, porque eu acho que a experiência, assim como o projeto, ela é uma somatória de muitos e muitos detalhes. Boa. E existe um impacto real no valor de revenda de um imóvel? Você já viu isso acontecer na prática? Eu pergunto porque às vezes é algo que a gente pensa, será que vai valorizar, desvaloriza? Exemplo, mobília, tudo isso, ele aumenta na prática de preço, ele diminui? Como é? Porque existem, por exemplo, no ramo de carros, tem carro que aumenta o valor, relógios que aumentam de preço. Na arquitetura é a mesma coisa? Essa é a dinâmica também das peças que o cliente coloca dentro do imóvel? Tá, vamos lá. O imóvel em si, ele já tem a valorização natural dele, né, independente da reforma. Existe um cuidado também que a gente deve ter do valor do imóvel estar coerente com o investimento que a gente vai fazer dentro daquele imóvel, né? Não faz sentido, por exemplo, nós investimos 1,5 milhão em um imóvel avaliado em 2 milhões pré-reforma, né? A gente está quase que dobrando o valor do imóvel na nossa concepção. Então a gente tenta enxergar um limite ali de investimento proporcional ao valor do patrimônio, para que justamente em uma futura venda isso seja possível de ter esse retorno financeiro, né? Porque se o investimento ele for muito maior, ele acaba não retornando em função do condomínio, do prédio, do imóvel, do padrão, do valor. Então é uma equação mais complexa. Mas sim, ele valoriza sim com a reforma, porque existe muita emoção na compra, né? Então a primeira emoção é o visual. Então você bate o olho, você se encanta ou não. Então sim, existe essa parte, é muito importante, mas eu acho que essa equação também do valor do imóvel e o valor investido para Qual que seria uma imóvel, receita de bolo aí para o pessoal que está assistindo? Mais ou menos, tá? Em termos de valor do imóvel que está comprando e valor que deve se atingir de limite. Não existe regra, mas Não existe. nós nunca no escritório passamos de 50%. Então se o imóvel é 2 milhões, reforma 1 milhão. Para ficar algo tangível. Até 1 milhão, né? Não necessariamente até 1 milhão. Exato. Mas passar, pode ser que haja prejuízo, ou não. Não é prejuízo, até porque a gente lida com sonho. Por exemplo, nem tudo é conta numérica. Você tem um carro de 300 mil, você sabe que aquilo é um vai passivo. Desvalorizar, É um né? passivo, mas é um sonho. Nem tudo é conta. Às vezes dentro da casa do cliente, aquele sofá dos sonhos assinado do Jader Almeida, por exemplo, ele pode carregar para uma futura casa, ou até mesmo não carregar, mas para aquele momento é o que ele quer e ele não está preocupado com uma venda futura, e sim com a realização de um sonho. Entendi. Então existe um equilíbrio entre realização e valorização também, que eu acho importante a gente considerar, entende? Mas o que o cliente gasta na reforma, ele consegue atingir na revenda? Nesse nosso exemplo, ele investiu 1 milhão e o imóvel é 2 milhões, vender por 3 milhões? Depende um pouquinho, porque a gente vai ter a gente tem um imóvel, tem muito item de imóveis soltos. Se ele vai vender o imóvel com toda a mobília, toda a mobília tem que estar coerente com o valor global. Esse valor que eu comentei de até 50, por exemplo, ele engloba tudo, até os itens de decoração. Tá. Mas, de novo, a gente nunca chegou a esse número de 50%, tá? Porque eu entendo que acima disso não faz sentido realmente. Então, isso é a minha opinião, tá? De novo, não existe uma regra. Foi só respondendo a tua pergunta. Mas eu acredito que sim. Principalmente quando a gente fala de algo que a gente não consiga tirar, ou que tenha mais dificuldade em tirar, como piso, como marcenaria, como pedra, mármore, né? como metais, louças, porque isso é óbvio que a gente consegue tirar, mas isso é mais difícil, e aos olhos também, e acho que no inconsciente é tipo, não, isso tá aqui, isso não sai. Já o sofá não, o sofá danifica, ele suja, ele fica velho, ele precisa ser trocado. Então acho que principalmente o que é investido em estrutura, assim, então piso, o que eu comentei, marcenaria, isso retorna. Isso retorna, né? O pessoal sempre fala, eu tenho um amigo que ele fala assim, olha, investir em imóvel você pode ficar tranquilo, que tudo que você investir dobra. E ele é construtor, vem dobrando aí patrimônio,
E essa é a tese dele. Ele já tem esse pensamento, ele é mais cartesiano, no meu ponto de vista. Ele realmente ele foca na coisa e faz ela acontecer. Então ele não tem... fica tranquilo, isso aí não é gasto, isso aí é investimento. Você pôr qualquer coisa, vai pôr um ar, né? Fica tranquilo, isso aí volta. Tudo... Que é mais apetite, né? Ele tem recurso, então ele tem apetite a coisa de fazer tudo na vida é equilíbrio, mas a minha visão sobre... Tem uma frase que eu gosto muito, que é compre terras, pois Deus não fará mais delas. E uma outra que eu gosto bastante é... Você com imóveis não vai ficar rico rápido, mas vai ficar rico para sempre. Então, eu carrego isso para mim. E, de fato, o imóvel para mim ele traz muita segurança, solidez. Eu acho que tá na cultura do brasileiro, até pelo histórico nosso de governos anteriores, até antes da eu e você, do Plano Real, que a gente não lembra, antes do Plano Real, a época de muita inflação e troca de moeda, confisco do governo. Então, acho que isso trouxe com que na cultura do brasileiro ele valorizasse muito o imóvel, fizesse muito questão do imóvel. Então... eu acho de suma importância, parte do patrimônio de fato tá em imóveis, mas de novo, não é regra, isso é de cada um. Bem-estar virou palavra de ordem no mercado de alto padrão. Academia, spa, meditação, tudo dentro de casa. Isso é tendência real ou é mais marketing? Acho que um pouco mais de tendência, mas eu acho que principalmente pelo tempo. Acho que à medida que a gente vai ficando mais velho e o próprio mundo vai evoluindo, as coisas vão ficando cada vez mais rápidas. Mas parece que quanto mais tecnologia, mais recursos e estímulos que a gente tem, parece que menos tempo nós temos. Então... Cara, eu sinto que 24 horas... É pouquinho, uma hora, né? É pouco. Eu gostaria de ser o Itaú, 48 horas, né? O Itaú 30 horas. Itaú 30 horas. Mas eu acho que é a valorização do tempo. Eu acho que está por trás disso. E o tempo para eu ir para yoga, o tempo para eu ir para poder fazer tudo em um espaço mais próximo, você tem uma otimização de tempo. Eu acho que está mais relacionado, na minha opinião, com o tempo do que com... tendências. Então eu acho que é a percepção de valor do teu tempo. Entendi. E é possível fazer uma arquitetura sustentável? Como que tá a procura por esse estilo? Olha, sinceramente, isso entra um pouco mais de ideologia e perfil e até mesmo local. Como boa parte das nossos produtos são apartamentos em São Paulo, esse tema ele é pouco falado dentro do cliente. O que ele busca quando ele chega até nós eu quero realizar meu sonho, me diz quanto eu vou investir e quanto tempo. São as duas principais dores. Então, e de fato, se a gente vai conseguir isentar ele de ficar preocupado com o andamento da obra e tudo isso. Então, na nossa dinâmica do dia a dia do escritório, não é algo tão dito pelos clientes. Tá. E agora pra gente falar de visão de negócio, né? Crescimento e essência. 120 projetos em 28 cidades, se o número estiver desatualizado, você pode atualizar. 4 países desde 2020. Como você garante que a qualidade e a identidade do escritório não se diluam com essa escala? Eu acho que o segredo está de fato no atendimento, a forma como a gente trata cada um dos projetos. Eu sempre falo, cada projeto é único, de fato porque cada um deles tem suas características, desde geografia, produto como necessidades, perfil do cliente. A gente recentemente fez uma reforma em um café dentro de um shopping no Rio de Janeiro. Destoa completamente da casa que a gente está fazendo em Moema, ou do apartamento na Vila Nova, entende? Então cada produto e cada projeto é único, até porque a necessidade e o cliente são distintos. Então eu acho que o cuidado com cada projeto de forma única, ele faz com que a gente... E efetivo, né? O nosso time e o acompanhamento próximo faz com que a gente não perca a qualidade à medida que a gente vai captando novos clientes. Você falou em captação, legal. Como é o seu processo hoje de captação? Você busca ativamente ou as indicações dominam o jogo? Olha,
Até, eu diria, 2 meses atrás, a gente trabalhava somente com indicação de clientes e foi assim até hoje que o escritório tem crescido ano a ano. Mas como a gente está com o objetivo de abrir unidades em outras cidades, ou seja, como eu comentei ali, por exemplo, uma base em Curitiba, nós temos hoje trabalhado via tráfego pela internet também. Então nós temos tido alguns retornos dessa forma, mas é algo muito novo para nós, porque de fato boa parte dos clientes vem por indicação, porque nosso trabalho ele demanda muita confiança, assim como o teu como advogado. Com certeza. Então a confiança, quando ela vem através de uma indicação, o cliente vem muito mais seguro. O nosso site e o nosso Instagram, ele serve mais como uma validação da indicação. Então o cliente valida o que ele ouviu e ele chega até nós para entender se o preço cobrado por nós está coerente com o valor enxergue por ele do nosso trabalho. Então é algo muito mais fácil e leve e fluido para uma conclusão. Então, boa. Captação basicamente via indicação tem sido desde o início a nossa fonte de novos clientes. E até o retorno deles, né? Porque a gente tem bastante retorno de clientes, a recorrência de clientes. Que fazem novos projetos. A gente teve, inclusive recentemente, eu tive um retorno de um cliente que lá atrás fez um projeto conosco, ele comprou a cobertura desse mesmo prédio em Jundiaí, nos procurou novamente, a gente está desenvolvendo agora mais um cliente, mas são dezenas de casos já, graças a Deus. Que bom, que bom. E teve um momento que você passou por dificuldade na gestão do escritório? Não projeto mais difícil, mas de gestão mesmo? Acho que sim, porque independente de um crescimento, nada é constante. Existe sempre ciclos, né? Então tem momentos que a estrutura em determinada etapa do escritório ela está mais inflada, a hora ela está mais enxuta. Então, como a gente não consegue controlar isso, todos os projetos, esse volume de projeto em determinada etapa. Então essa dinâmica às vezes acaba afetando um pouco o tempo de qualidade na vida pessoal. A gente acaba abrindo um pouco mão para conseguir manter a qualidade, que foi justamente algo que você comentou. Sim. Então, diria que sim, nesses momentos onde fica desequilibrado e a gente, obviamente, tenta conduzir da melhor forma, aumentando o time, ou às vezes até pela ociosidade em etapas que já se passaram, ainda não estão em determinados projetos que algumas arquitetas estão com mais volumes do que outras, porque cada uma fica mais à frente de uma determinada etapa do processo. Você que é empresário, comenta aqui, no seu ramo, qual é o seu ramo e qual o gargalo aí na sua empresa. O maior gargalo que eu tenho ouvido no mercado, né, seja ele de prestação de serviço, seja ele de produtos, é mão de obra qualificada. Os empresários não estão encontrando essas pessoas. Geralmente essas pessoas elas já estão alocadas, mas está difícil. Essa nova era, você acha que é algo que tem contribuído, digo, nas redes sociais, a galera perder muito tempo nisso, não se qualificar, não ir pra rua mesmo para poder aprender de fato? Porque, cara, o que eu mais ouço de reclamação é falta de mão de obra. Boa mão de obra. No meu ponto de vista, eu acho que o problema, digamos assim, da nova geração são os parâmetros de comparação. Porque antigamente a gente se comparava com o que a gente via na escola, ou com os amigos próximos, ou com parentes, verdade, ou com filhos de amigos dos pais, etc. Hoje em dia, Instagram, TikTok, Facebook, cada um posta o que quer, cada um posta o espectro que gostaria de mostrar, e eu acho que existe muita comparação, e isso gera muita frustração. Então, eu acho que as pessoas, os jovens, eles se enxergam muito naqueles poucos que deram certo de maneira rápida e esperam conseguir aquele mesmo resultado. Então, aquele pessoal que virou TikToker, que estourou, que deu super certo, ou aquele que foi para esse ou essa profissão,
acho que a comparação em função do volume de meios de rede social, ele dificulta a expectativa versus realidade. É verdade. Para de se comparar o tempo todo. Eu sempre falo isso, gente. Não acreditem na bolha por vezes que vocês estão. Galera mais jovem, tem uma galera jovem também que acompanha a gente. E os empresários também, a gente tem que ter sempre essa liderança ativa de mostrar a realidade. Muitas vezes não é nem sobre julgamento, né? Mas é mostrar o que funciona de fato. Eu sempre cito uma música do Chico Buarque, que é Construção, e eu acredito muito nisso, é 1% melhor a cada dia no nosso crachá, é um dos nossos valores também, 1% melhor a cada dia, que eu acho que o estoicismo me trouxe essa busca por melhorar um pouquinho sempre, sabe? Saber que é uma construção. Até mesmo na obra, eu acho que é um tijolo por vez, né? Um por vez. Não adianta começar a obra pelo teto. Nem querer avançar também, porque são etapas que precisam ser seguidas, né? É isso. Mas é o constante, E pra gente ir pra visão de futuro, caminhando aqui pro nosso encerramento, a gente deixar o ouvinte com algo para pensar, tá? Então, como você enxerga a arquitetura daqui a 10 anos? A tecnologia vai mudar o papel do arquiteto ou o que é humano nesse trabalho é insubstituível? Qual o seu ponto de vista? Eu acho que, na verdade, não é que irá mudar. Eu acho que haverão mais facilidades. Acho que o time não precisará ser tão robusto porque ferramentas como a IA, por exemplo, eles conseguem estruturar e otimizar muitos processos. Então, quando a empresa ela tem bons processos e bem geridos, ela poupa muito tempo e às vezes até número de funcionários, número de time. Então, eu diria que o processo ele vai ser otimizado e talvez até o desenvolvimento de softwares, etapas e prazos, eu acho que isso pode melhorar bastante, mas a visão, como a gente fala de algo artístico, eu acho isso difícil de ser transferido ou substituído, entende? Tá. Eu enxergo dessa forma. Que 10 anos a arquitetura... Eu acho que ela vai estar cada vez mais com características pessoais e com mais funcionalidade, uma vez que, como eu falei, a gente prioriza cada vez mais tempo. Então, eu enxergo dessa forma, sim. E quanto à tecnologia, ela vai nos auxiliar para que os processos sejam cada vez mais rápidos, tanto na parte projetual quanto na obra. E o Brasil, acho que é um país que ainda está mais atrasado em ferramentas e até pela forma de remuneração dos prestadores. Então, eu acho que lá fora a gente tem os prestadores um pouco mais qualificados, principalmente ferramentas mais adequadas que agilizam os processos. Eu acho que isso é um pouco diferente aqui. Aqui ainda falta isso. Eu acho que é um pouco diferente, mais bruto. É mais bruto, boa palavra. E o que você ainda quer construir, não como projeto, mas pensando em legado? Eu tenho uma tatuagem que ela diz, ela em inglês é "To leave a good mark, that's my legacy". Então o meu legado é deixar uma boa marca na vida de cada um que passa pela minha vida. Eu acho que vai além do profissional. Meu objetivo de vida é deixar um legado de uma marca boa na vida das pessoas nesse mundo, que é algo muito passageiro, né? Com certeza. Então, pensar aí em 70, 80 anos, como é isso? Eu gostaria de ser um senhor esportista rodeado por amigos e família. É isso. Isso pra mim é a essência de tudo. Muito bom. E da mulher, claro. Família. Qual conselho você daria para um arquiteto que acabou de sair da faculdade e quer ter um escritório com identidade própria? Buscar referências naqueles escritórios que eles se inspiram, tentar entender quais processos ou quais dinâmicas ou características em comum que esses escritórios que essas pessoas admiram têm, porque eu acho que a melhor forma da gente
buscar algo é a gente ter boas referências. Eu tenho uma referência daquilo que eu quero ser, de onde eu quero chegar. E acompanhar isso, entender caminhos. Quem nunca falou, poxa, eu queria ser bem sucedido financeiramente, e se espelha naquele parente mais próximo que teve essa característica e tenta coletar o máximo de informações, ou perfil, ou características, ou caminhos, escolhas. Eu acho que tudo envolve referências. É verdade. E, gente, pensar que é uma construção, uma trajetória que já passou na faculdade, como ele contou, por diversos escritórios. Passou também durante 5 anos num estúdio. Então pense que a nossa vida ela é uma trajetória. E você está cercado pelos melhores, pelas pessoas que você acredita que têm os mesmos valores, o mesmo propósito, um objetivo parecido ou semelhante, vai ajudar muito você em construir a sua carreira, independente da área, né? Sem dúvida. E eu gostaria agora de agradecer pela sua participação, compartilhar sua trajetória com clareza e profundidade. Ao longo dessa conversa fica evidente que a arquitetura ela vai muito além apenas ali de custo financeiro. É sobre identidade, é sobre propósito, é sobre o que cada cliente traz também no briefing. Quero que você comente as suas redes sociais, site, como o cliente pode te encontrar. Claro. Bom, nosso site é www.yannick.com.br. Como o nome é difícil, eu vou soletrar YANNICK e o sobrenome ATHIA. E o Instagram é @yannickatia.arquiteto. Boa. E para finalizar, como nós sempre perguntamos, eu queria fazer uma pergunta. O que é abrir caminhos para você? Abrir caminhos. Quando eu escuto essa palavra, eu enxergo em possibilidades que a gente percebe de mercado, possibilidade de mercado e relacionamentos novos, como ciclos novos de gestores, cursos que possam nos abrir portas para conhecermos pessoas novas e através de trocas com pessoas interessantes, surgem novas ideias e caminhos. Ótimo. É isso. Aqui é aquele lugar de quem constrói com visão, identidade, propósito. Esse foi mais um episódio nosso. E muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Valeu. Sensacional.